Saudações, conspiradores aquarianos, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje mais iluminado, porque estamos aqui com o ícone da música New Age no Brasil, um dos maiores nomes desse gênero de música no mundo, que é o Áureo Corrá. Com certeza, quem já não viu, ouviu ou já viu Áureo Corrá. É um dos grandes nomes, multi-instrumentista paulistano, desde a década de 70, vem pesquisando sons no mundo todo, e produzindo aí uma discografia com mais de 30 álbuns sensacionais que estão rodando o mundo e promovendo elevação, cura, inspiração em todas as pessoas. Então, realmente é um grande presente que o canal Realidade Fantástica recebe em ter o nosso querido Áureo Corrá hoje falando um pouquinho de música cósmica, música New Age, mantras, vamos abordar tudo isso. Tudo bem com você, Áureo? Saudações, Jamil, Om Shanti a todos aqueles que estão aqui conosco também. É um prazer imenso estar aqui conversando com todo mundo e com você. Agradeço pelo convite. Imagine, a honra é toda nossa, Áureo. Eu estou até emocionado de falar com você, porque eu já sou seu fã há muitas décadas, né? E como eu, com certeza, muita gente aí, nosso programa está no mundo todo, então muita gente aí em vários países. Áureo, eu queria começar do início, né? Como é que começa esse seu amor pela música, né? E a sua atração por esse tipo específico de música, que é essa música mais energética, né? Jamil, meu querido, eu vou resumir essa história. Já contei essa história várias vezes. Eu vou fazer um resumo, porque ela é um pouco longa, mas resumindo, você vai conseguir entender e os nossos queridos amigos também. Eu, na 1962, eu tinha meus 7 aninhos de idade e meu pai precisou se transferir para a cidade de São Vicente, lá na Baixada. E nós mudamos para lá, para aquele paraíso, que na época aquilo era um paraíso ecológico, a cidade de São Vicente. Tudo era limpo, as praias, o mar, tudo era limpo lá. E eu estava começando no grupo escolar, eu tinha 7 anos, eu ia no grupo escolar, estudava em escola pública naquela época, né, que eram as melhores que tinham, e eu estava no primeiro ano. Minha mãe me arrumava, me preparava tal, eu ia na escola à tarde e ela me mandava a pé. Eu ia a pé, não era longe, mas também não era perto, mas não havia menor perigo, Jamil, naquela época, né? Era tudo tranquilo. E eu, quando subia a rua João Ramalho, que saía da Praça Heróis de 32, eu morava num prédio ali que é conhecido o Edifício Marrocos, e eu subia a rua João Ramalho. Logo no primeiro quarteirão, havia um conjunto de casas no estilo inglês. E quando eu passava em frente àquela casa, eu escutava um piano tocar. Eu parava, ouvia aquele piano tocando, ouvia, escutava aquilo. Depois seguia. Quando eu voltava da escola, eu passava ali e escutava o piano outra vez. Eu falei, que legal. Isso aconteceu algumas vezes comigo, até que chegou um ponto que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero tocar piano. Minha mãe falou, por quê, meu filho? Porque você resolveu tocar piano. Eu falei, mãe, eu passo aqui em frente àquela casa, assim, assim, fomos lá na janela dos fundos do apartamento, eu mostrei a casa lá embaixo, tá vendo ali, tem alguém toca piano, eu passo lá e eu escuto, eu gostei, eu quero aprender. Minha mãe então falou, tá bom, conversou com meu pai, procuramos uma escola, um conservatório lá na cidade de São Vicente, me matriculei e eu comecei a estudar. Não sei quanto tempo depois, alguma coisa de 2 ou 3 meses, uma tarde eu estou voltando com a minha mãe pela rua João Ramalho, tínhamos ido em algum lugar, e eu vejo uma senhora na porta, coisa que eu nunca tinha visto naquela casa, uma senhora alemã, mas bem com uma roupa até tradicional, aquela senhora com cabelo amarrado, cabelos brancos amarrado, né, robusta e tal. Eu falei, mãe, é naquela casa que está aquela mulher ali que eu escuto tocar piano. Minha mãe, então, passou ali em frente, ano de 62, todo mundo conversava com todo mundo, né, Jamil? Boa tarde, senhora, e tal. Puxa, senhora, meu filho passa aqui e ele escuta a senhora tocando piano. A mulher regalou os olhos e se afastou, né? A minha mãe calmamente falou, então, ele gostou de ouvir, não sei se a senhora ou é alguma outra pessoa da casa que toca piano, né? E ele começou a estudar piano por conta de estar escutando
A senhora, aqui é a casa, alguém que toca piano. A mulher abriu o portão e falou, entra. Nós entramos, quando eu entrei na casa tinha uma escada, era um sobrado, tinha uma escada, embaixo da escada tinha um piano preto. Ela foi até o piano, pegou uma foto que tinha em cima do piano de uma moça, trouxe até a nós e falou, esta é minha filha. Ela tocava piano. Ela faleceu fazem 5 anos. Que coisa. Eu falei, Impressionante. Pronto, agora vai ser difícil, a criança que está mentindo, né? É sempre... Mas eu tive a oportunidade, porque meus pais eram espíritas, meus pais eram kardecistas, convictos na época. Eu fui criado dentro já do padrão reencarnação, da questão da reencarnação, né? Da ideia da reencarnação. Minha mãe calmamente falou, bom, meu filho diz que escuta. Eu imediatamente falei, olha, eu escuto e posso cantar a música que ela toca. Que coisa, impressionante. Noturno, Chopin, número 9. A mulher regalou os olhos, falou, a música predileta da minha filha. Que coisa. Né? Minha mãe, naquele momento, sentiu algo que devia encerrar por ali. Ah, então, muito obrigado, a gente agradece. Né? Uma outra hora a gente passa aqui, conversarmos, tomar um chá com a senhora com mais calma. Não, venham sim, venham, por favor. Eu vivo sozinha aqui na minha casa, tal, aquela conversinha tal. Saímos. Eu falei, mãe, eu escuto tocar piano. Ela falou, eu sei, meu filho, fica sossegado. Tá tudo certo, meu filho. Foi assim que eu comecei a tocar piano, que eu fui para a escola de piano. Sensacional. Sensacional. Isso me lembra, Áureo, você deve ter a mesma natureza do multi-instrumentista grego Vangelis, que numa entrevista ele falou o seguinte, que a música não é produzida pelo homem, ela é um fenômeno cósmico que pode ser captada. Eu acho que você já nasceu com como um canal, né? O Dr. Stephen Halpern, ele diz o seguinte, o homem é essencialmente um ser musical. Toda a nossa constituição vibra, ela vibra em frequências sonoras. O universo vibra em frequências sonoras, tudo está em vibração, tudo está vibrando. Na verdade, resumindo a física quântica, nós somos, na verdade, um grande pisca-pisca, as células, os átomos se juntam e se dissolvem, se juntam e se dissolvem, se juntam e dissolvem. Só que isto é tão rápido que nós não percebemos que nós estamos sumindo e aparecendo. Isto é uma vibração cósmica, que também pode ser traduzida em frequências sonoras. Então, é realmente isso que acontece, que o Vangelis, um grande músico, grande tecladista, ele explicou muito bem, isso é uma verdade, sim. Eu também concordo plenamente com essa teoria. E, Áureo, vamos pular agora para a década de 70, quando começam, se me corrija se eu estiver errado, as primeiras experimentações da música New Age, Tangerine Dream e muitos outros grupos que começaram as experimentações. Isso te chamou a atenção? Como é que você se liga nessa corrente mundial? Isso aconteceu também de uma forma muito assim espontânea. Eu estava na casa de um amigo meu, na Califórnia. Eu estava lá e ele me falou que ia ter uma presença, ele falou, vai ter um concerto aí desses negócios, de umas músicas lá meio esotéricas e tal, você que é meio esotérico lá, você não quer ver? E o que aconteceu? Eu assistindo a essa apresentação, eu já era músico formado, já estava formado em piano, já tinha estudado, feito aperfeiçoamento e tal. Na hora que eu ouvi a forma que os caras tocavam, eu entendi perfeitamente como é que funcionava. Eu entendi perfeitamente. E foi ali que eu comecei a perceber que havia alguma coisa com aquilo que eu teria uma ligação. Mas era uma coisa ainda muito rara. Aqui no Brasil não tinha quase nada. Aqui no Brasil não existia nada. Ainda era muito pouco a coisa que tinha. E eu comecei a pesquisar, a correr atrás, e não tinha internet. Você tinha que escrever carta para as gravadoras. Era na base da carta que você fazia, né? E foi assim que eu fui chegando e fui conhecendo e fui descobrindo e fui percebendo que ali era o meu caminho. Naquela época eu só tinha o piano, eu não tinha recursos tecnológicos como eu tenho hoje, de teclados eletrônicos, de sampler, de tudo isso.
Então eu passei a trabalhar com o piano só, compondo algumas coisas no piano, comecei a desenvolver algumas coisas e assim eu fui caminhando sozinho em toda essa busca da música New Age. Já nos anos 80, ela aparece aqui, dos anos 79, começaram a surgir algumas coisas aqui no Brasil já, de músicos, discos que começaram a ser lançados aqui, né, de algumas gravadoras que já eram do nicho da música New Age, já eram gravadoras que trabalhavam só com o estilo New Age. E aí então em 1986, eu recebo um convite do médium, do Antônio Luiz Gasparetto. Uhum. Eu já conhecia o Gasparetto, né? Já tínhamos assim uma certa amizade pequena, mas tínhamos já um conhecimento, já tínhamos nos encontrado em algumas oportunidades. Aí ele me convidou, me fez uma proposta de fazer o primeiro trabalho New Age totalmente brasileiro. Então, quando me perguntam a quem você deve a sua carreira musical, a sua carreira artística, ao Antônio Luiz Gasparetto. Sem dúvida, inclusive, foi o cara. Gasparetto, olha, inclusive eu lembro muito do programa A Terceira Visão, que ele mantinha na Band antigamente. Sim, foi um pioneiro que trouxe, realmente, ele merece as nossas homenagens, né? Sim, foi um cara que ajudou muita gente, um cara que trabalhou muito pela psicologia espiritual, metafísica, como ele chamava. É um cara que deixou um legado fantástico dentro do trabalho da psicanálise, da psicologia e também dentro de conceitos de espiritualidade. E ele me convidou para fazer um trabalho e eu aceitei. Naquela época trabalhamos junto com uma arpista, que também tocou comigo, e fizemos a primeira fita cassete. Não tinha CD. Não existia CD. Então ele falou em vinil, isso não vai soar bem em vinil. Vinil tem ruído, quando passa agulha. Eu falei, não, tem que ser fita cassete. Cromo. Lembra daquelas fitas de cromo lembro, que tinha? Lembro. Você ligava o Dolby lá no aparelho? Lembro. E aí fizemos esse trabalho, começamos as gravações e tal, produzimos a fita e foi um sucesso. Ele vendeu muito, nós vendemos muito, muito, muito aquele cassete. Que depois, infelizmente, eu nunca pude transformar em CD, por questões que foi gravado ainda foi gravado em fita de rolo, aqueles gravadores de rolo antigos. E essas fitas precisam de um armazenamento muito especial, com temperatura ambiente, com uma série de condições. E nós não tínhamos isso. Nós guardamos lá no estúdio, lá pusemos na prateleira, obviamente que estragou tudo. Né? Todo o trabalho foi perdido. E foi assim que eu, então, fiz o meu primeiro trabalho aqui em 1986, que era a fita Aura. Tinha esse nome, Aura. Nós lançamos. Então, e depois dali para frente, então, eu fui impulsionado. Depois nós fizemos outros trabalhos, fizemos uma outra. Eu comecei a fazer algumas coisas junto com ele também. Ele fazia as palestras, eu comecei a compor as músicas. Eu trabalhava com ele no palco depois, nos cursos que ele fazia. Enfim, aí nós tivemos um trabalho de Nós vamos falar disso. Agora, se não me engano, Áureo, foi você que manteve um programa de rádio na década de 90, de 80, que você trazia para a gente, você iniciava nós brasileiros nos grandes nomes. Você é um grande garimpador, né? Então, eu lembro que eu fui conhecer nomes como Constance Demby, Patrick Benhard e outros nomes, e Asos, através de você. Você tocava na rádio. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, se você está vendo lá no fundo uma estante? Estou vendo. Aquela lá é uma delas. De cima, embaixo é só CD. Lá tem 1000 CDs. Que é a única que cabe aqui no estúdio. Igual aquela lá tem mais 3. Que coisa. Né? Onde você olhar aqui, tem CD. Aqui em cima, tudo. É o templo da música New Age. Entende? Aqui é o templo da música New Age mesmo. Eu chamo isso daqui de templo da New Age. Então, eu em 1987, eu tinha um amigo que tinha um programa na Rádio USP, Wagner de Paula, um grande amigo, um grande cara. Ele fazia o Terra Brasilis na Rádio USP. E ele se interessou por esse assunto e falou, olha, por que nós não apresentamos isso aqui ao diretor da rádio, que na época era o professor Mário Fanucchi.
Uhum. Eu peguei alguns vinis que eu tinha, falei, vamos levar lá, vamos falar com ele. Aí marquei uma entrevista lá com ele e falei, olha, eu gostaria de fazer um programa do estilo, música New Age, aqui na USP, que é o trabalho assim, assim. Ele falou, me deixa esses vinis, eu vou dar uma escutada. Eu te procuro e telefone. Tá bom? E tá bom. 2 dias depois, o programa estava pronto para entrar no ar. Era só ir lá gravar o piloto e colocar o Alquimia. Chamava-se Alquimia o programa. Alquimia, é isso aí. Alquimia. Isso O aí. programa Alquimia ficou exatamente 30 anos na Rádio USP. 30 anos. 30 Olha, anos no rapaz. ar e Benção. ganhamos o prêmio da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, melhor programa de música do FM brasileiro. E depois, por questões internas da própria rádio, modificações que houveram dentro da diretoria, do escalão, tudo aquilo, e outras tendências que a rádio também tomou, Uhum. nós saímos de lá, fomos para a Mundial FM, onde fizemos o programa Transcendental por alguns anos também. Ele perdurou mais, acho que 5 anos, 4 ou 5 anos na Rádio Mundial. E depois eu comecei a trabalhar muito aqui no estúdio. Hoje eu passo o dia. Áurea, a gente falava antes de começar que também não tem como separar você da tua busca espiritual, a tua música da tua busca espiritual, porque é uma extensão da outra. Fala um pouquinho dessa busca, da busca espiritual do Áureo Corrá, que se reflete em seus discos aí que são transcendentais. Eu sei que a tua música é tocada em clínica, em hospital, em eventos, olha, em tudo que é lugar e também nos recessos dos próprios lares, onde as pessoas se harmonizam, se curam, se elevam, meditam. Então, conta um pouquinho da tua busca espiritual. E como eu falei para você no começo, eu nasci numa casa espírita kardecista. Eram rigorosamente kardecistas os meus pais. E então eu recebi uma educação religiosa um pouco diferenciada da tradição do catolicismo ou outras vertentes que possam existir. Eu fui educado de que um dia eu já fui alguém, que agora eu estava de volta, que a morte não era o fim de tudo e que eu retornaria lá na frente outra vez para continuar essa caminhada. Depois eu entrei em contato mais tarde, já na faixa dos 16, 17 anos, eu comecei a comprar livros que tratavam do pensamento hinduísta, do hinduísmo, de onde a origem é a transmigração das almas. Aí eu comecei a conhecer o budismo, que também é fincado no princípio da reencarnação. E a partir daí eu comecei a me interessar entre a música e essa jornada interior. Eu me envolvi depois com a psicanálise e aí comecei a também entender pelo lado psicanalítico o ser humano pelo lado não só espiritualmente interior, mas o interior também da psique, e percebendo que tudo era uma coisa só, que não havia separação entre essas duas coisas. Comecei então a me dedicar profundamente aos estudos. Então era estudo de piano o dia todo, 17, 18, 19 anos, era tocando piano 6, 7, 8 horas por dia e lendo muito, 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 uma fome de leitura incrível. E a partir daí eu me envolvi com a Hatha Yoga, depois eu comecei a praticar a Ashtanga. Depois, já um pouco mais avante, em 1987, 86, eu conheço o mestre Liu Pailin. Liu Pailin. Aí passo a ser estudante do mestre Liu Pailin, começo a conhecer o taoísmo na fonte do mestre Liu Pailin. Conheci o taoísmo por leituras de livros. Já nesse ponto, eu querendo entender mais a questão da energia, do Qi. E o único caminho mais próximo que eu encontrei disso foi entrando para a escola de acupuntura. Estudei 4 anos na acupuntura, me formei acupunturista. Depois fui para a medicina tradicional chinesa, a MTC. E assim fui agregando. Depois conheço a Vipassana, a meditação Vipassana.
passo a praticar a meditação também. Tai Chi Chuan, Pakuat San, a Hatha Yoga, tudo isso, a meditação Vipassana, tudo isso começou a puxar algo em mim lá de dentro, algo muito forte que eu tinha, e eu comecei a ter uma visão sem julgamento, uma visão limpa, uma visão cristalina daquilo que eu estava percebendo, um percebimento puro. Já um pouco antes, lá em 1976, 75, eu tinha um tio que já se interessava muito por espiritualidade também. E ele um dia, eu estou na casa dele, nós estamos conversando sobre isso, ele vai lá na estante e fala, acho que está na hora de você conhecer algo. Ele pegou um livro e me deu. Já tinha lido Vivekananda, já tinha lido Yogananda, já tinha lido Ramana Maharshi, já tinha lido Maharishi, já tinha lido o Vedas, já tinha lido a Bhagavad Gita, o Upanishads, todas aquelas leituras eu já tinha conhecimento. E ele me dá um livro de Krishnamurti. Ah. Aí foi a gota d'água. Com Quando eu li certeza. Krishnamurti, eu falei, é o caminho. Se é que ele dá um caminho, É que ele dá um caminho. ou ele derruba todos os caminhos que você tem. Ele não deixa pedra sobre pedra, né, Áureo? Nada, nada. Ele te deixa sem nada. Ele te deixa exatamente vazio de tudo. Aí eu percebi que a coisa era mais séria do que eu já imaginava que fosse. E eu passei, então, a partir daí, a compor. Em 1986, meu pai comprou para mim 2 teclados. Um S50 da Roland e um D50. Era top de linha. Nossa, era o sonho de todo tecladista. Meu pai me compra 2 desse, com muito, muito sacrifício, e me dá. E eu comecei a trabalhar. Aí eu fiz a fita com a Aura. Fiz a fita com o Luiz. E deu certo. Aí eu comecei a querer me profissionalizar realmente. Mas é impossível. Eu não consigo desvincular a minha música daquilo que eu faço dentro de mim. Jamil, muitas vezes eu fui chamado para fazer produção musical, pop, recentemente sertanejo. Eu sou procurado até hoje. Pô, você não gostaria de produzir meu disco? Olha, eu respeito todo tipo de música. Todo tipo de música, Jamil. Eu não sou contra esse, contra aquele estilo. Cada um na sua, Jamil. Cada um na sua. Claro que eu tenho minhas preferências, óbvio. Eu tenho minhas preferências no jazz contemporâneo, na música minimalista. Eu amo a música minimalista. Philip Glass, talvez. Philip Glass, Wim Mertens, adoro todo esse pessoal. Na parte do jazz contemporâneo, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, eu amo Keith Jarrett, eu amo aquele homem. Sensacional. Sensacional, sabe? E todo aquele pessoal que vem dessa época, os contrabaixistas, o David Holland, todo esse pessoal, para mim, Jean Garbarek, o saxofonista, maravilhoso, divino. Icônico. Divino, icônico aquilo. Aquilo é um ser que... Sabe, eu às vezes costumo dizer aos meus amigos, falo, pô, tem pessoas nesse mundo que não deviam morrer. É verdade. Deviam ganhar a eternidade. E aquele cara é um. O Keith Jarrett é outro. Com certeza. Né? Com tem certeza. pessoas que deveriam ganhar a eternidade porque são tão criativos, são pessoas que trazem tanto bem para a humanidade que precisam continuar aqui, meu Deus. Mas, né? Enfim, aí eu comecei a trabalhar com música. E comecei a perceber que a minha música teria que ser uma parte de mim. E eu vou te confessar uma coisa, Jamil. Isso teve um custo para mim. Imagino. Você deve ter pago um preço, né, Áureo? Eu paguei. Eu não tenho carro. Eu não tenho os melhores teclados do mundo, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Enfim. Mas você tem paz, você tem paz, você tem realização, você é uma das poucas pessoas que atinge o coração de milhares curativamente. Então aí eu acho que isso já é muito bem recompensado, né? Não troco. Se eu tivesse que começar tudo de novo hoje, Jamil, eu começaria exatamente da forma que eu comecei.
E se eu tivesse que nascer de novo, eu diria, quero nascer em 1954. Porque Olha. em 1964 eu tinha 10 anos, eu já sabia escutar Beatles. Opa! É, aí que tá, né? O primeiro disco dos Beatles eu escutava. Olha Meu pai me aí! comprava vinil. Eu tinha uma vitrolinha, meu pai me comprava e levava para casa. Então eu tive a felicidade de ouvir Beatles em 1964 e dali para frente. Beatles, Rolling Stone, quando nós chegamos na década de 70, vem os progressivos, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd, Gentle Giant, Jethro Tull, Toda a turma. toda aquela galera me fascinava. Aquilo eu ficava, Sensacional. nossa, eu ficava pirado com aquilo. Aquilo virava o cérebro da Isso gente, né? também, Aquilo ali. nossa, isso fez a minha cabeça. Isso fez com que eu chegasse também na bossa nova. Por que não? A bossa nova nos anos 60, eu escutava Nara Leão. Uhum. Eu escutava, eu era criança, mas eu ouvia Nara Leão. Porque minha mãe e meu pai ouviam. Sim, sim. Então eu via a Tropicália, eu lembro da Tropicália. Eu lembro em 1964, eu com a minha irmãzinha era um pouco menor, eu tinha uma irmã mais nova que eu, e eu às vezes no quarto eu escutava meu pai lá na cozinha conversando com a minha mãe. As coisas não estão boas lá em São Paulo. Meu pai trabalhava em São Paulo. Os tanques estão na rua. Estão fechando todas as ruas lá no centro da cidade, Praça Clóvis, Praça da Sé. Eu não vivi com uma certa idade a ponto de entender o que era o que estava acontecendo, mas eu escutava o que estava acontecendo. Então Estava acontecendo. eu tenho uma memória daquele momento e tudo isso fez com que eu fosse, de quando eu me procurei dentro do caminho espiritual, dentro da minha busca interior, do autoconhecimento, tudo isso que eu passei na infância, na juventude, foi muito importante para mim. Não tenho dúvida. Aquilo teve um peso muito grande. De lá para cá, eu venho me dedicando, até hoje, eu sou um praticante da meditação, yoga todos os dias. Quando eu não estou tocando, eu estou fazendo yoga. Quando eu não estou compondo aqui, escrevendo partituras aqui, eu estou meditando. Às vezes eu canso aqui, paro, vou meditar, vou praticar o Tai Chi Chuan aqui na rua, aqui na frente de casa, aqui. Sensacional, Áureo. Olha, meu querido, eu quero começar agora a pensar um pouquinho da tua discografia, que não vai dar para falar de tudo, são mais de 30 álbuns, né? Que é um melhor do que o outro, mas tem um que eu queria começar a abordar, que me impressionou demais, um dos primeiros, que é o Alcatrazes, de 92, que é uma pergunta que eu estou para te fazer faz anos, bicho. Falei, quando falar com o Áureo, eu vou falar. Se não me engano, é nesse álbum que você canta. Você tem um canto lá. Isso, é no Alcatraz que eu canto. Foi a primeira vez que eu resolvi cantar. Fala um pouquinho dessa... O que essa música quis passar? Alguma vivência sua? Sim. Eu tenho fora... A única coisa que eu posso dizer assim que eu faço fora... Como eu fui criado na cidade de São Vicente, eu pescava muito com meu pai. Uhum. E nós saímos de lá no ano de 1972. E eu já tinha uma prancha de surf naquela época. Eu pegava onda. Então são duas coisas que ficaram: a pescaria esportiva, claro, e pegar onda, surf, né? E nós íamos pescar em Alcatrazes. E Alcatrazes, o arquipélago, é um lugar que tem uma energia diferente. Se você perguntar talvez para um geólogo, talvez, né? Ele vai te dar uma explicação por que lá no meio do mar tem aquelas né, as pedras, aquela coisa toda. Ele vai dar uma explicação. Mas eu, dentro do taoísmo, que entre a junção do céu e da terra, o yang puxa. Então, aquilo não está ali por acaso. Por acaso. Não é uma formação de ilhas do arquipélago que ele está ali por acaso. Não, aquilo está lá porque ali tem uma determinada energia que uma pessoa que tem sensibilidade e for lá vai sentir. E muitos amigos meus, pescadores, que vão lá, até hoje, a gente de vez em quando vai dar uma passada por lá para pescar, eles falam, pô, rapaz, esse lugar é esquisito, né? Ele é diferente mesmo, né? A gente vem para cá, não sei, parece que dá uma coisa aqui na cabeça da gente e tal. Uhum, né? Bom, mas você que é o esotérico, explica para nós aí, não sei,
conta, eu sei que dá sim, entendeu? Com certeza. Mas os caras sentem alguma coisa também. Então ali, quando eu ia lá, eu tive momentos ali muito, muito, muito especiais, de insights. E eu levava papel pautado com pentagrama, e enquanto eu estava ali, dava uma folga, eu escrevia ali algumas notas, para cá, para lá, uma outra aqui, outra ali. Depois chegava em casa no estúdio e ia fazendo. Por isso que eu chamei Alcatraz. Alcatrazes, porque não confundir com a ilha de Alcatraz. Sim. Alcatraz é outra coisa. Ali é Alcatrazes, que é o nome do passarinho. Com certeza. Então, do bichinho lá. Então eu escrevi aquelas partituras e foi quando então eu resolvi, aquela letra veio na minha cabeça. Aquela letra veio na minha cabeça. E eu comecei a escrever escrevi todo aquele poema. Poema. Assim, até uma certa rapidez. E se você perceber na letra, né, foi na beira de um abismo que um anjo me contou das mil vidas Você pode que eu já cantar? tive. Você pode cantar um pouquinho no piano? Eu não sei. Eu não sei se eu vou lembrar como é que toca. O que você lembrar? Foi na beira de um abismo que um anjo me contou das mil vidas que hoje sou e de um tempo que passou. Muitas pedras assentadas pelo limo do passado, de onde brotam lírios brancos que conversam com a certeza. Sublime, 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 meu querido. Nem tenho o que falar. Olhando aqui na discografia, eu estou vendo que você tem música, um álbum dedicado à cromoterapia, outro ao reiki. Você é reikiano? Não, veja bem, aí é interessante. Eu fui estudar o reiki, eu fiz o curso de reiki, mas eu não sou um reikiano. Uhum. Eu não aplico o reiki, mas eu estudei porque eu tinha que ter conhecimento para saber o que eu estava fazendo. Sem eu conhecer a terapia do reiki, que na verdade são duas palavras, e eu não poderia compor uma música que fosse realmente terapêutica. Até, se você perceber, os vários discos de reiki, CDs de reiki, todos muito bons, que temos no mundo, todos são diferentes do meu. Eu não seguia a mesma linha daqueles que outros grandes músicos estavam também produzindo. Porque eu quis fazer um tipo... creio eu que o princípio que esses outros músicos utilizaram foi o quê? Uma música que envolvesse o reikiano para aplicar o reiki no paciente. Ah, ok. Mas quase sempre o paciente não está preparado para receber o reiki. Não recebe o reiki na sua totalidade porque ele não está preparado. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Eu fiz a música para o cara que está recebendo. Olha aí. Ele ouvir a música e ele se envolver com a música, entrar realmente num estado de receptividade, sem ele perceber, e o reikiano então atuar mais. Eu fiz o contrário. Sensacional, sensacional. Áureo, então quem tem que estar preparado é a pessoa, é o cara que vai receber. Ele que tem que estar receptivo. Senão não acontece muita coisa. Claro. Áureo, você tem um trabalho também muito bonito com mantras, né? Agora vamos entrar, porque eu sei que você dá também workshops de mantras. Você faz um trabalho muito bonito com o professor Wagner Borges, que eu conheço. Um abraço para ele. Irmão, né? Aquele é um irmão meu. Aquele é o irmão, meu irmão espiritual, Wagner Borges. Grande, um abraço, Wagner. Mas o seguinte, Áureo, fala um pouquinho do mantra, da importância do mantra, do teu trabalho, e se puder, quem sabe nos beneficiar, nos brindar com alguns mantras. O mantra é uma coisa muito importante. Eu diria o seguinte, o mantra para o povo da Índia, para os hinduístas, ele é como se fosse para nós uma oração, o Pai Nosso. Para estabelecer assim aqui para nós um paralelo, porque a gente, para poder entender, para nós ocidentais podermos entender o que significa um mantra para eles. É como se ele estivesse orando. Só que ele ora cantando. Ele ora cantando. Bom, aqui nós temos os cantos gregorianos, né? Mas ainda não é exatamente uma oração.
Mas se você perceber uma coisa, Jamil, quando você vê o Papa Francisco ou outros papas, quando eles vão orar, eles não oram como nós. Como é que nós oramos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eles, como é que eles oram? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino. Ele está entoando. Ele está rezando e entoando ao mesmo tempo. Que coisa. Pode perceber, quando você vê o arcebispo de São Paulo em algum evento, por acaso a gente percebe, ele faz uma prece, percebe que ele entoa o Pai Nosso. E aí já muda tudo. Completamente. Porque quando você canta, o bom e velho ditado, seus males espantas, é uma grande verdade. Não obstante, porém, o contrário também é verdadeiro, hein? Com certeza. Você ouvindo determinados tipos de música, Jamil, você vai concretizar É verdade. o que diz o provérbio. Quem canta seus males espanta. Mas dependendo daquilo que você escuta também, você não espanta, viu? Você atrai. Atrai, com certeza. Atrai. Não tenho dúvida disso. Absoluta. Não tenho dúvida disso. Tá? Pode ter... Uma música pode levar uma pessoa a se tornar pacífica ou agressiva. Isso já está comprovado, está comprovado, não é nem artigo de discussão mais. Não é. Não é. Tanto que, antes da Primeira Guerra Mundial, lá no século retrasado, quando havia uma guerra nos anos de 1600, 1500, 1400, o Japão fazia o seguinte, eles tinham aquela batalha campal. Eles tinham para um campo, eles iam lá para um lugar bem grande e ali a batalha ocorria, até ficar o último cara em pé e pronto, acabava. O que os japoneses faziam? Eles punham na frente 500, 600, 1000 homens com os taikos pendurados aqui na frente, batendo. Pum, 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 pum. Você ouvia essa batida a quilômetros de distância. O inimigo estava esperando, de repente ele começava a ouvir lá no fundo. Aquilo vinha crescendo. À medida que aquilo se aproximava atrás da montanha, ali do monte, aquilo ia crescendo, crescendo. O inimigo aqui já ia fazendo assim. É verdade. Ele já começava a ficar inibido. Quando aquilo aparecia, que a terra tremia com aqueles 1000 tambores tocando, eles saíam correndo. É verdade. A coragem acabava. Com certeza. Então, isso era feito mesmo. Nas batalhas, o Japão fazia isso. O que acontece? O som já causava medo. Já deixava com medo. Um guerreiro, ele ficava com medo. Olha só. Enfraquecia já o cara. Enfraquecia o cara. Se ele meio que ele permanecesse ali, ele ia perder a batalha, porque ele já estava caídaço. Entende? Então, esse é um exemplo de como a música nos afeta. E muito. Muito, mais do que nós pensamos. Isso não significa que você não possa ouvir todos os tipos de música. Claro. Cada um tem o direito, isso aqui é uma democracia, cada um tem o direito de escutar aquilo que mais lhe agradar aos ouvidos. O que eu não acho legal é quando você escuta só um ou dois estilos e não se interessa em nem saber o que é o outro. Sem dúvida. Sabe aquela coisa da criança? Filho, come brócolis. Não gosto, mãe. Você já comeu? Não, nunca comi, mas não gosto. Não tem como. Você já ouviu? Eu ouvi um dia, eu fui ouvir jazz lá, eu ouvi 2 minutos, tá louco, não aguentei aquilo. 2 minutos, você ouviu? Logicamente que o teu cérebro vai ficar impactado. Você está acostumado a ouvir um determinado tipo de harmonia simples, bem simplista. Harmonias que são bem leves, que você ouve imediatamente e você assimila. Agora, quando você ouve uma harmonia do jazz complexo, um campo harmônico formado por acordes constantes, um depois do outro, que formam um encadeamento complexo, o teu cérebro não vai falar, não, isso não é legal. Até a hora que o cérebro se adapta e começa a entender o que o cara está fazendo. É verdade. Você fala, isso é maravilhoso. É verdade. É isso que acontece. A pessoa também tem que dar um tempo para ela acostumar.
A pessoa tem que dar um tempo para ela, para o cérebro dela entender aquilo. Uma das maiores conquistas do homem é a decodificação das frequências. Porque o que são músicas? Se não frequências bem colocadas, cada uma no seu lugar certo. Que eu, músico, não olho a frequência, lá 440. Não, eu não olho o número da frequência, eu olho a nota lá. Mas cada nota, do, ré, mi, fá, sol, do sustenido, ré sustenido, fá, cada nota ela tem uma frequência aqui no piano. Ela vai ficando. Ó, tá subindo. A frequência vai subindo. As oitavas, e aqui ela vai descendo. Isso aqui é uma frequência, ó, uma frequência de 70, 80 Hz, né? E o Lá, aqui o Lá, esse aqui é o Lá 440. Mas para mim são notas musicais. Então eu organizo essas frequências e ela vira música. Isso sai da tua caixa de som ou do meu instrumento, vem pelo ar, entra no teu ouvido, o ouvido processa a molécula, entra no cérebro, o cérebro quebra essa molécula e organiza. Jamil, são milhares de frequências harmônicas. O teu cérebro junta todas elas direitinho, tudo no lugar certo. E você escuta uma orquestra de 120 músicos tocando e você entende. É um processo cerebral monstruoso, o ato de escutar música. E ele usa o quê? Pesquisas têm mostrado, quando uma pessoa está ouvindo música, todo o cérebro acende. É verdade. Ele precisa do cérebro inteiro para decodificar as moléculas sonoras. Sensacional. Olha, e o que acontece? Por que os grandes maestros morrem com 100 anos, lúcidos? É verdade. Memória funcionando. Por quê? Porque o cérebro dele fica aceso, direto. Você veja, o Karajan foi longe, né? Todos eles, grandes maestros, todos vão longe e lúcidos. Porque às vezes também você vai longe, mas né, nem sempre você vai tão bem, né? Chega uma hora que começa a falhar e tal. Os caras estão lúcidos, os caras sabem, têm memória perfeita. É verdade. Por que isso? Porque a ativação que a música dá no cérebro é uma coisa sensacional. E no caso precisa tomar cuidado com uma coisa. O quê? Não vou entrar aqui agora, porque o nosso tempo não é tão longo assim. Quem sabe uma outra oportunidade. Nós temos uma coisa em nós aqui que se chamam chakras. Ah, mas esse vai ser o tema da nossa próxima entrevista. Guarda aí. A música bate no chakra, Jamil. Esse vai ser o tema do teu retorno, Áureo, porque agora você abriu uma série de entrevistas aqui, querido. Mas a gente estava falando dos mantras. E você tem esse trabalho com os mantras, né? Quem sabe você possa brindar a gente com algum mantra, né? Agora, já no finalzinho da entrevista. Olha, vamos fazer o seguinte, nós não temos tempo hábil aqui para explicar para aqueles nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Talvez alguns não saibam o que significa quem é Shiva. Já ouviu falar a palavra Shiva, já ouviu alguma imagem de Shiva, mas não sabe o destruidor que ele é. Porque tudo precisa ser reconstruído. Então ele é aquele que vem destruir para que tudo seja reconstruído novamente de forma nova e vigorosa e mais viçosa. Então, um mantra de Shiva, por exemplo. Om Namah Shivaya Namaha Esse é um mantra de Shiva, porque nós teríamos que, quando você se junta com aquele grupo imenso,
E a galera toda, você canta, né? Om Namah Shivaya Namaha. Aí aquele grupo repete, Om Namah Shivaya. Aquilo vai gerando uma energia. As palavras do sânscrito, do alfabeto Devanagari, elas têm uma força incrível, Jamil. Você não imagina a força que o sânscrito tem. Com Você sabe que certeza. existe uma teoria dentro dos pesquisadores da ciência da computação, que o nosso computador ele é binário, né? 2, 2, 2, 1, 1, 1. O próximo vai ser no alfabeto sânscrito, É Devanagari. verdade. Se você puder conferir até aqui no nosso canal, nós temos uma entrevista só sobre mantras com a Amanda Gorski, um beijo para ela. Ela é especialista na filosofia Vaishnava, né, do hinduísmo, e ela falou que os Do hinduísmo. computadores da NASA eles estão sendo programados com base no Devanagari. Exatamente. Por quê? Ele vai ter uma potência, a palavra, os caracteres, o sânscrito do alfabeto Devanagari, ele tem essa sonoridade. Namaha, Soha. Soha é amém. Entendeu? Então, mas a pronúncia, esse Soha, tem uma. É como também o hebraico. O hebraico também, as palavras têm muita Muito força. Você vê poderoso. que dentro do hebraico eles têm uma força. Língua Eles têm sagrada. palavras que são sagradas, as palavras. É a mesma coisa no coisa. Então, quando você canta um mantra, você está vibrando nessa frequência e isso está puxando, trazendo uma vibração muito forte, uma energia muito boa para todas aquelas pessoas que estão ali. O cantar mantras, Jamil, não é uma súplica. Nós não suplicamos, não pedimos nada. Nós celebramos Olha, a vida como ela é como ela está, é como eu estou. Está tudo certo, Jamil. É assim que vai acontecer. É assim que as coisas têm que acontecer comigo. Então, quando eu entendo isso, eu paro de me lamentar, eu paro de me vitimizar. Eu falo, é assim que tá, então eu vou seguir em frente. Nessa hora, quando você diz isso, as coisas mudam. é verdade. É o contrário, é o contrário. A oração também, dizem que Jesus naquele momento estendeu os braços e orou, Pai nosso que estais nos céus. Em hebraico ele fez, obviamente, né? Em hebraico não, ele fez em Aramaico. aramaico, que é uma língua que ficou extinta hoje. Isso. Ele não estava passando mal, Não, ele não estava precisando de dinheiro, não. ele não estava vivendo mal. Jesus nunca viveu mal. Tanto que eles disputaram, e foi disputada. Por que os soldados iam disputar a veste de um miserável, vamos dizer assim, um mendigo, um homem que estava sendo crucificado? Por quê? Porque a túnica dele era de linho egípcio. Eles queriam a túnica dele. Era linho egípcio. Ele não andava com lixo pendurado, com pano velho, trapo velho pendurado, não. Ele dava uma túnica de linho egípcio. Por isso que eles disputaram quem vai ficar com essa túnica. Pô, quem não queria, aquilo custava uma grana. Pouca gente sabe disso. Ele não estava mal. Pouca gente sabe disso, mas ele não estava mal. E ele orou para celebrar a vida dele. Então a nossa oração é igual. Não ore para pedir, para implorar, porque você está atravessando problemas. Todo mundo tem problemas, Jamil. Eu tenho, você tem. O Bill Gates tem. E como tem? E como tem? Né? Será que nós aguentaríamos a bomba? Será? Então, e a gente reclama do nosso. Então, seja o que você tiver, Jamil, celebre, sempre, celebra, eleva, deixa, eleva o teu, você, é você que importa. O que eu estou passando é uma consequência, o que importa sou eu. Deixa eu me elevar. Então nós cantamos, entendeu? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, glória a Hare Krishna. Krishna. Hare Jesus, glória a Jesus. É isso que eu estou cantando, Hare Krishna. Glória a Olha, Krishna, Áureo. glória a Krishna. Áureo, olha, olha, há algumas entrevistas que não são entrevistas, são bênçãos, chuva de bênçãos. A tua, não é, olha, sem falsa, não é elogio vazio. Não. Você nos deu um darshan, como se diria É que no você hinduísmo. entrevista bem. Não, imagina, você nos deu um Você darshan. sabe entrevistar. É um benção. Você sabe aquela coisa? Aquele jornalista que vai entrevistar e antes de fazer a entrevista ele dá a resposta. Ah, você já viu? Já, vários. Uma vez eu vi uma entrevista com o Hermeto Pascoal e ele tinha lançado um livro, um CD, um disco, Nós e Eles. Eu e Eles. Era ele e os instrumentos. Aí a jornalista foi perguntar para ele e falou: Hermeto, você está lançando um livro agora que chama Eu e Eles. É você e os instrumentos? É. Hermeto Pascoal, grande gênio da nossa música, grande gênio mundial. Da nossa música. É um grande homem também, viu? Um grande homem também. Grande homem. Áureo, querido, você vai voltar muitas vezes, porque o que você nos concedeu aqui é inefável. Eu gosto muito desse termo, é inefável. Eu estou colocando o teu site aqui, gente, se você não conhece, eu acho difícil, impossível não conhecer Áureo Deixa Corrá, eu passar minha... Ó, mas entra lá, site, por favor. auriocorrá.com.br é o site. Já está aparecendo. O meu canal, é só ir lá no YouTube, colocar Áureo Corrá, vai aparecer meu canal, entra lá, se inscreve, vai ficar perto de mim, vai ficar junto comigo lá, como está escrito, eu converso com todo mundo lá. Eu tenho 3 perfis no Facebook e tenho também o fanpage. Por que eu tenho? Todo músico tem só a fanpage, o que é o Áureo Músico. Essa é a minha fanpage. Mas eu quero conversar com as pessoas. Eu quero falar. Então eu montei 3 perfis. Como foi dando 5 mil, não pode entrar mais ninguém, eu montei outro. Aí deu 5 mil, eu montei outro. Entende? Então eu converso. E tem o Instagram também, que é só digitar Áureo Corrá Oficial, que vai acertar e vai entrar no Instagram. E pode também se inscreve lá, que você vai ficar sabendo tudo que eu faço, vendo as fotinhos que eu coloco lá com o meu gato. Com certeza, todos esses endereços estão na descrição dessa entrevista e alguns já apareceram aí. Áureo, querido, você é um daqueles que encarnaram a música, né? A boa música. Quero te agradecer. Já está intimado a retornar outras vezes. E nos deixe uma mensagem aí final, né, a todos que estão nos vendo no mundo todo, em tantos países. A minha mensagem ela é uma mensagem muito simples. A música é uma das coisas mais sérias que nós temos no planeta. Nietzsche definiu: a vida sem a música seria um erro. Nietzsche falou isso. Se não tivéssemos música, a vida teria sido um erro. Então, cultivem a boa música. Você que é mãe, que tem aquele menininho que está com 6, 7 aninhos, procure uma escola de música, uma escola séria, que tenha piano, que estude piano. Ah, mamãe, mas eu quero violão. Não, vai estudar piano, que o piano você aprende música. Depois, eu sou flautista, eu sou saxofonista, eu sou contrabaixista, eu sou guitarrista, violonista, eu sou tudo, porque eu sou pianista. Aí que tá. Então, levem os seus filhos, coloquem seus filhos na escola de música. Outra coisa, o desenvolvimento que ele vai ter cerebral, a rapidez de pensamento matemático vai ser 30%, 40% maior do que os amiguinhos dele, porque a música te desenvolve o cérebro muito, demais. E ele vai ter uma companhia sincera para o resto da vida. Ele não vai ter depressão, ele não vai ter tristeza, porque todo mundo tem os seus momentos de tristeza, e a tristeza é uma das coisas mais belas que nós temos na vida, é a hora que o corpo está falando para você, tua alma está dizendo, vai para dentro, cara, vai para dentro, agora é a hora. Eu venho aqui no meu teclado, no meu piano, e começo a brincar, fazer aquelas notas, vou procurando, e muitas das minhas composições saíram desse momento. Mas eu nunca fico sozinho, eu nunca fico deprimido, porque eu tenho uma companhia, a música. Então, pais, mães, ponham seus filhos para estudar música e ouçam boa música. Cultivem dentro de casa música clássica. Hoje no YouTube, em tudo é tão fácil. Você vai lá, digita Vivaldi, vai aparecer os barrocos de Vivaldi. Escutem Vivaldi, escutem Beethoven, escutem Chopin. Chopin, como se pronuncia certo, né? Chopin.
É isso que eu tenho para falar. É a única coisa que eu peço, que as pessoas cultivem mais música no Brasil. Precisamos de mais música nesse Brasil, porque a música que um país escuta, Jamil, para terminar, é a situação psicológica do povo. Na antiga China, o imperador mandava os súditos ver o que as pessoas estavam escutando para saber como ia bem, se ia bem ou ia mal o governo dele. Se o povo estivesse ouvindo porcaria, o governo dele estava indo mal. Então, vamos analisar o que o Brasil anda escutando hoje. Você vai ver a situação do nosso país, do nosso povo. Então, é isso que eu tenho para falar. Concordo. Olha, só tenho a dizer o seguinte, que assim seja, Áureo, que assim seja, querido. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o que eu posso dizer depois disso? O mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Om Shanti. Om Shanti.